não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Querem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a imensa escuridão, não temerá o nosso coração. Esperança nasce como a luz. Deus é maior, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Permaneço nele, permaneço nele. Oh, irmãos, por mais que as circunstâncias estejam difíceis, o nosso Deus, Ele é poderoso. A palavra fala que Ele já venceu todas as coisas nesse mundo, então tenha bom ânimo.
Tenha bom ânimo. E sempre que você precisar, você pode e deve clamar por Ele. Clame por Ele, Jesus, Jesus. Ele pode todas as coisas. Não há nome maior. Jesus é grandioso. Tudo. Tudo Ele pode. Inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Também nosso Deus em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Declaro que a paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, livrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poder.
as trevas, vencer-te-á. Declare pelas ruas o nome de Jesus sobre a escuridão, sobre sua família. Clama o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clama o santo nome, o nome poderoso de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Clame por Ele, o nome poderoso. Meu nome é cura, é poderoso. Meu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer-te-á. Meu nome é cura, é poderoso. Meu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer-te-á. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus, clamo por Ele, clamo por Ele. Nada resiste ao nome de Jesus. Clamo por Ele. Declare pela sua casa, nas ruas, o nome de Jesus. Ele é poderoso. Nada resiste ao nome de Jesus. Cadeias são quebradas quando o nome de Jesus chega. Clame por Ele, irmão. Use o nome poderoso de Jesus. Vamos juntos? Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, Clame o nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua família. Clame o santo nome Jesus. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você nesse momento a sair do seu lugar, porque esse é o nosso Minuto Comunhão. Então eu quero que você fale aí com a pessoa que está do seu lado, libere uma palavra da parte de Deus sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã. Diga o quanto ela é especial e amada do Pai. Pergunte se ela já faz parte de alguma célula.
aproveita a oportunidade, convida aí para sua célula, pergunta a ela como está sendo esse período de quaresma na vida dela, se ela está firme no jejum. Aproveita aí para falar com alguém que você ainda não conhece. Não vale só falar com a pessoa que está do seu lado não, viu? Vamos circulando aí pela igreja. Aproveita para conhecer ali alguém que você não conhece ainda. Aleluia. Vamos falar com 5 pessoas ainda. 4, 3, 2, 1. Você pode sentar no seu lugar. Boa noite, família. Graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Eu me chamo Nicolas, um dos pastores da comunhão. Juntamente comigo está aqui a minha esposa, a pastora Emília. E na condução dessa celebração, o pastor seminarista Gabriel auxiliando e a pastora Clainha, que daqui a pouquinho vai continuar nos abençoando, falando às nossas vidas e aos nossos corações, através da ministração da palavra de Deus, nessa série que nós estamos meditando ao longo da quaresma sobre as lições de Jesus através das parábolas. E eu queria anunciar para a igreja agora o jejum dessa semana. O que vocês acham que vai ser, hein? Hein? Café? Misericórdia. Para quem gosta muito de café, esse jejum é um terror. E aí, o que vocês acham? Jejum de refrigerante, gente. E aí? Amém, né? Amém. Amém, misericórdia. Amém, amém. Eu gosto muito de refrigerante, Jesus. Esse é um tratamento essa semana. Mas é isso, a quaresma é sobre isso, é sobre estarmos mais sensíveis à voz do Senhor. E muitas vezes essa sensibilidade vem quando nós mortificamos a nossa carne através do jejum. Mas agora eu quero compartilhar com você uma palavra sobre generosidade. Veja o que nós temos hoje de lição sobre generosidade. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38, parte A, diz o seguinte: deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. O Senhor Jesus, ele tem lições preciosas para cada um de nós. Lições de santificação, lições de amor, lições de perdão e lições de generosidade. Ele nos mostra como Deus é justo com relação à nossa forma de sermos generosos. A primeira palavra que ele fala nesse versículo é dei. A primeira palavra de Jesus é sobre doar, é sobre ofertar. Não são coisas opcionais na nossa caminhada. Não são acessórios que nós podemos escolher se vamos levar ou não na nossa jornada de andar nos passos que Jesus tem para cada um de nós. É algo que o Senhor Jesus estabeleceu. Deem. E isso que ele estabeleceu tem uma consequência em nossas vidas. O texto segue dizendo: lhe será dado. Não é apenas uma direção que Jesus aponta, mas também uma promessa que ele nos dá. É claro que nós não vamos dar, nós não vamos doar, nós não vamos ser generosos buscando essa recompensa. Não é? A gente não vai ser interesseiro, mas existe uma recompensa para todo aquele que não apenas acolhe as palavras de Jesus, mas que as coloca em prática. Ele nos mostra que esse caminho leva a uma terra prometida, a uma promessa que existe para cada um de nós. Algumas pessoas, muitas vezes, infelizmente, acabam usando a bondade de Deus como uma desculpa para não doar. Deus é bom, Deus vai abençoar, Ele perdoa. E às vezes as pessoas acabam, se escorando nessa graça, nessa bondade do Senhor. Mas a verdade é que Deus é justo. E que aquilo que nós vivemos muitas vezes na nossa vida com Deus é uma consequência do quanto nós nos entregamos a Ele. Muitas vezes a gente acha que fulano é cheio de Deus, fulano é cheio do Espírito Santo, Deus derrama de uma forma maravilhosa sobre a vida dele. Mas a verdade é que Deus está disponível de maneira igual para cada um de nós. A grande questão é o quanto de nós Deus tem. Porque sim, existem pessoas que se doam de uma forma muito extravagante. Existem pessoas que, não fazem reservas para com Deus. E essas pessoas, sim, experimentam coisas que aqueles que se reservam, que aqueles que retêm, que aqueles que se seguram, muitas vezes não vão experimentar.
E esse é o chamado do Senhor para mim e para você essa noite. Que nós possamos ser generosos diante da presença do Pai. Obedientes e fiéis naquilo que pertence a Ele, que são os nossos destinos, a primeira parte de tudo aquilo com que Ele tem nos abençoado, mas generosos nas ofertas, naquilo que nós determinamos em nossos corações e trazer ao altar do Senhor. Nessa noite você pode fazer isso de algumas maneiras. Na poltrona você se assentar com bolsão, com envelope, nele você pode colocar o seu dízimo, a sua oferta, se identificar para que a equipe de intercessão ore pela sua vida financeira ao longo dessa semana. Teremos estações aqui à frente do altar. E enquanto nós adoramos ao Senhor com louvores, eu quero convidar a igreja a adorá-lo também, através dos dízimos, através das ofertas, de forma generosa, de forma extravagante. No nosso telão está sendo projetado o QR Code, tem também a chave Pix para facilitar todo o processo. Mas o mais importante de tudo é que nós façamos isso entendendo o porquê de fazermos. Não é para sermos mais abençoados, não é para sermos mais amados, mas entendendo que temos um papel como cooperadores do reino. E cooperar para que essa obra avance, para que essa obra se sustente, para que essa obra se expanda, mas também no sentido de mostrar ao Senhor que Ele é o primeiro lugar em nossas vidas e não aquilo que Ele nos abençoa. Amém? Então vamos fazer isso com alegria nesse momento? Aleluia! Gente, nós temos agora o nosso momento de agradecer ao Senhor. Eu costumo dizer que gratidão é a memória do coração. É trazer à tona aquilo que o nosso coração lembra de tudo aquilo que o Senhor já fez pelas nossas vidas. Então, se essa noite você tem algum motivo de gratidão, você tem uma oração que foi respondida, uma bênção que foi respondida, um milagre que aconteceu, eu queria te convidar aqui à frente para que nós possamos orar agradecendo ao Senhor. Se Deus lhe abençoa essa semana, não guarde só para você não. Quando você vem aqui à frente, você ativa a fé dos irmãos.
E eu quero dizer que se você está entre nós pela primeira vez essa noite, saiba que esse é um dos maiores motivos de alegria e gratidão para nós como igreja, é ter você aqui. Saiba que você é muito importante para nós, você é parte da família do Senhor. Nós nos alegramos em ter você aqui e nós queremos te conhecer. Então, antes de ir embora, antes de sair daqui, quando o culto terminar, passa lá no nosso balcão pastoral na entrada para a gente conhecer um pouco melhor e presentear. Temos esse tempo tão precioso, amém? Mas alguém tem algum motivo de gratidão? Então eu queria pedir que a igreja toda estendesse as mãos aqui para que nós possamos orar, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos derramadas na vida do seu povo. Pai, muito obrigado. Obrigado porque Tu não és um Deus que apenas observa as nossas vidas distante, mas o Senhor é um Deus que participa das nossas vidas. O Senhor é um Deus que se importa, um Deus que ama, um Deus que ouve as nossas orações, inclusive aquelas que não são postas em palavras, inclusive aquelas que, sabe, estão no nosso coração, inclusive aquelas que escorrem pelo nosso rosto em formato de lágrimas. Obrigado por nos ouvir, obrigado por nos amar, obrigado por ser presente e por nos abençoar, por nos responder, por nos direcionar, trazer o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Te agradeço pela Tua bondade, te agradeço pelo reconhecimento do Teu povo sobre tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Te agradeço pela fidelidade nos dízimos, eu te agradeço pela generosidade nas ofertas. E o meu pedido nessa noite, Pai, é que o nosso coração nunca esqueça de tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Que em cada momento das nossas vidas, nós possamos nos apresentar diante de Ti com um coração grato pela Tua bondade. Porque nós entendemos que tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos vem de Ti. Tudo que é Teu nós te damos, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor pelos seus grandes feitos? Você está na Comunhão Zona Sul. Mais que uma igreja, somos uma família para você pertencer. Estamos muito felizes em ter você conosco nesta celebração. Enche o coração de expectativas para ouvir a ministração da Palavra de Deus. Abra o seu coração e receba tudo que Ele tem para você. Evite distrações. Se possível, desligue o seu celular ou coloque no modo silencioso. Vamos receber com alegria a mensagem bíblica de hoje. Comunhão Zona Sul, uma família para você pertencer, porque aqui, você é bem-vindo. Boa noite, família. Agora sim. Vamos ao momento da nossa leitura da palavra? Por gentileza, abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 14, verso 35. Lucas, capítulo 14, verso 35. Enquanto você vai abrindo, nós temos aqui alguns avisos muito importantes. Então fiquem ligados. Nas nossas quartas-feiras, nós temos as nossas quartas proféticas às 8 horas. Nós estaremos iniciando uma nova série de mensagens nas nossas quartas. Então não perca por nada, esteja aqui presente para receber mais de Cristo. Nessa última semana, nós temos uma promoção especial para aquelas mulheres que querem fazer o cursilho feminino. Nós estamos com um valor promocional essa semana de apenas R$400. Gente, aproveita. É um momento especial para as mulheres. Então, aquele que tiver na sua mente alguma mulher que realmente você queira convidar para esse momento e queira participar, então essa é a sua oportunidade. No dia 28/3, esse mês ainda, nós teremos uma noite super romântica para o nosso Somos Um. Então, agende essa data. Fique ligado e venha participar. E aos domingos, nós temos a nossa celebração entre as 17 e 19 horas. Qualquer dúvida sobre a nossa programação, vá lá no nosso balcão pastoral ou também nos siga nas nossas redes sociais e fique por dentro de toda a nossa programação. Vamos à leitura da palavra? Lucas, capítulo 14, verso 15 ao 35. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas.
O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nem daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão me acompanhou Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, Sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E essas são as palavras do Senhor, e nós damos graças a Deus. Estamos caminhando pela Quaresma, um tempo de retorno, de silêncio que revela, de arrependimento que transforma. É o caminho da cruz, o caminho que prepara o coração. No Evangelho segundo Lucas, Jesus nos ensina por meio de parábolas, histórias simples que revelam verdades eternas. Não foram contadas para entreter, foram contadas para transformar. Ao longo dessas semanas, vamos aprender com o semeador, o bom samaritano, o rico insensato, o grande banquete, a ovelha e a moeda perdidas e as 10 minas. Cada parábola é um espelho, revela quem somos, confronta nossas prioridades, expõe os nossos medos e nos chama de volta ao coração do Pai. Nesta Quaresma, permita que Jesus fale com você. Ouça, arrependa-se, responda, porque as lições de Jesus não são apenas para serem entendidas, são para serem vividas. Lições de Jesus para hoje, nas parábolas de Lucas. Boa noite, família! Que alegria ter você aqui, celebrando o Senhor e recebendo também mais da sua palavra. Nós estamos vivenciando o período da Quaresma. Estamos aí vivenciando esses 40 dias de jejum, oração, leitura da palavra e também meditando na palavra de Deus, nas parábolas acerca da visão do livro de Lucas. Nós estamos aprendendo lições poderosas de Jesus. Esse é o título da nossa série de mensagens nesse período da Quaresma. E nós estamos aprendendo lições poderosas não só para guardar no nosso coração, mas para colocar em prática na nossa vida diária, na nossa vida cristã. Existe um ditado popular que diz: se é importante para você, você encontrará uma saída. Mas se não é importante, você achará uma desculpa. Na parábola do grande banquete, que foi lida aqui pelo seminarista Gabriel, Jesus mostra o reino de Deus, um reino que está preparado, uma mesa posta, um convite que foi enviado, mas que muitos recusaram. Não por falta de oportunidade, mas por um excesso de desculpas. É uma história simples, mas é uma história poderosa, que traz uma lição preciosa para nós.
para, mais uma vez, ser colocada em prática. Um ensinamento poderoso do próprio Jesus. Não apenas através de uma história, mas as parábolas eram lições usadas por Jesus para trazer um ensinamento naquela época que ecoa hoje. A palavra de Deus é poderosa e também vem ao meu e ao seu coração nessa noite. Essa história revela não só a generosidade de um convite divino, mas também o custo do discipulado, do aprendizado, de uma transformação e de uma vivência diária para Jesus. O tema de hoje é a emergência de participar da mesa de Deus. Quando você recebe um convite muito importante, vamos dizer de um casamento, existem pessoas que se preparam o ano inteiro para um casamento. Eu não vou nem falar da noiva, mas eu vou falar do convidado. Se é alguém muito importante para você, você vai fazer uma dieta para caber naquele vestido que você gostaria, você vai se preparar, você vai comprar roupa, sapato, ajeitar o cabelo. Mulher tem dessas coisas, né? Mas homem também não fica atrás. Se é alguém importante, se você está se preparando para aquela data muito especial, se você aceitou aquele convite e se você está se preparando para aquele momento, há toda uma construção dentro do seu emocional, dentro do seu coração, para participar daquele grande dia. Porque você aceitou um convite e você está com uma expectativa para vivenciar aquele momento. Deus também está organizando um grande banquete, o maior banquete da história. E eu e você somos convidados. Amém? Você é convidado para esse grande banquete. O convite ele já foi entregue pelo próprio Deus quando enviou Jesus para morrer na cruz por nós. Todos somos convidados, mas o que nós fazemos com esse convite? Alguns ignoram, alguns adiam, outros se envolvem demais com as suas preocupações diárias. Colocamos coisas mais urgentes do que as mais importantes para nós. E isso acontece na loucura do nosso dia a dia, né? Porque é uma loucura o nosso dia a dia. São muitos compromissos, muitos afazeres, tantas coisas que exigem de nós uma urgência, que por muitas vezes nós colocamos as coisas urgentes antes das que são prioridade, das que devem ser prioridade. Talvez você diga assim, pastor, eu já aceitei esse convite quando eu disse sim a Jesus. Quando eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Hoje não é sobre isso que nós vamos falar, mas nós vamos aprender respostas práticas. Na verdade, 4 respostas práticas a esse convite. Porque talvez assim como eu, você já tenha dito sim a Jesus, você já tenha aceitado, mas existem algumas coisas que talvez você tenha colocado antes da prioridade como urgência no seu dia a dia. E hoje nós vamos aprender a responder esse convite de forma prática em 4 respostas. Mas antes eu quero que você feche os seus olhos aí no seu lugar, que você ore ao Espírito Santo de Deus, pedindo a Ele ensinamentos, respostas, que Ele fale ao seu coração nessa noite, porque a palavra dele é poderosa, porque Ele tem respostas para nós, porque Ele ouve a nossa oração e Ele deseja se relacionar conosco, nos responder. Jesus, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua presença sobre nós. Hoje queremos debruçar o nosso olhar, o nosso coração para a Tua palavra, para aprender mais de Ti, Senhor. Para aprender sobre essas respostas a esse convite que é tão poderoso. Nos ensina, Pai, nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós queremos aprender mais de Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira resposta prática para o convite de Deus é: aceite o convite de Deus como prioridade. Aceitar o convite de Deus como prioridade é colocar o reino acima de todas as coisas. O texto sagrado diz que você deve colocar o reino de Deus antes de todas as coisas, porque as demais elas serão acrescentadas. É responder com fé, é responder com obediência, disponibilidade de coração. Quando Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida, tudo encontra ordem, tudo encontra sentido e tudo encontra propósito. Às vezes nós encontramos pessoas, e eu encontro pessoas ao longo do caminho, dizendo assim: pastora, a minha vida está em desordem total.
Às vezes você está lutando para colocar tudo em ordem, mas você precisa entender. Enquanto Jesus ele não for sua prioridade, enquanto Jesus não estiver no centro de todas as coisas, enquanto você não estiver vivendo o centro da vontade de Deus, tudo vai estar em desordem. Tudo vai estar sem propósito, vai viver sem sentido. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando Ele é tudo para nós reconhecemos isso não só da boca para fora, mas com as nossas ações, com o nosso coração, com as nossas atitudes, nós vivemos uma vida de paz. Nós vivemos uma vida em ordem e nós deixamos de viver esse caos. Sabe por que muitas vezes nós estamos vivendo um caos na nossa vida? Porque a gente está colocando o mundo em primeiro lugar. E talvez você se espante com isso que eu estou dizendo. Mas sim, a gente coloca as coisas desse mundo em primeiro lugar. Nós colocamos o Senhor em segundo ou em terceiro, eu não sei mais nem lá quanto lugar na nossa vida. E aí a gente fica culpando Deus porque a nossa vida está um caos. Ou a gente fica procurando resposta enquanto só há uma saída e uma resposta. Deus como centro de todas as coisas, e você vai conseguir reorganizar a sua vida. Você vai conseguir colocar as coisas em ordem. Quando Deus ocupa esse primeiro lugar, nós conseguimos viver essa ordem, esse sentido e esse propósito na nossa vida. O Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 26, que foi lido aqui, diz assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo aqui que você vai negligenciar a sua família, que você vai deixar de amar o seu cônjuge, que você vai deixar de amar os seus filhos, mas sim, quando você coloca Cristo em segundo lugar, para amar mais alguém ou as coisas desse mundo, você está negligenciando. E aí nós não somos considerados discípulos de Jesus porque não estamos seguindo as suas instruções. Quando eu fui casar, eu já orava pelo meu marido. E eu sempre orei ao Senhor assim: Senhor, me dá um marido que ame o Senhor sobre todas as coisas. Que ame o Senhor acima de tudo. Porque eu entendi que se ele amasse o Senhor, a obra do Senhor acima de todas as coisas, ele também ia me amar. Ele também ia ser um bom marido para mim. E eu pedia isso ao Senhor. E glória a Deus, o Senhor atendeu o meu pedido. Hoje o bichinho ficou em casa porque ele está adoentado, pegou essa virose, não consegue levantar da cama. Orem pelo pastor Sargasso. Mas eu orei ao Senhor e o Senhor me presenteou com um esposo maravilhoso que ama a obra, que ama o Senhor. E quando nós entendemos isso na nossa vida, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, nós caminhamos em uma vida de paz e de ordem, segundo a nossa prioridade, que é o Senhor. Isso define o nosso estilo de vida. Muitos aceitam o convite de Deus superficialmente, mas rejeitam a profundidade desse compromisso. Esse compromisso é profundo. O reino existe renúncia, entrega, obediência. E sem isso o banquete não é aproveitado. O problema não é que Deus ele parou de convidar. Ele deixou de fazer o convite. E o problema é que nós nos tornamos especialistas em dar desculpa. Tudo a gente dá uma desculpa. Não posso servir na igreja porque eu não tenho tempo. Não posso fazer isso agora não, Senhor, porque o Senhor sabe que eu tenho que terminar esse projeto para depois e fazer isso para o Senhor. Não, Senhor, eu não li a palavra agora, porque o Senhor sabe que minha rotina é muito pesada. Começa às 4 da manhã. Que hora eu vou ler a palavra, Senhor? Que hora eu vou orar? Se eu já deito, eu oro, abençoa os meus pecados e cuida, né? Sei lá de quê, Senhor. Não sei. Porque eu vivo uma vida fadigada. Comece a redefinir suas prioridades. Porque Deus está chamando sempre para o convite. Ele ainda tem convite liberado. Mas, como nós temos dado a resposta? Será que as nossas respostas sempre têm sido com desculpa? À medida que você busca ao Senhor e você se alimenta dele, ele sempre tem mais para você. Às vezes você está negligenciando coisas que o Senhor quer derramar sobre a sua vida e você não tem dado uma resposta proativa para os convites que o Senhor está derramando acerca do reino dele na sua vida. Qual vontade você tem buscado satisfazer? A sua ou a de Deus? Qual tem sido as suas prioridades? Pense nisso. Em segundo lugar, decida seguir a Jesus e consagrar a sua vida. Decidir seguir a Jesus Cristo é consagrar a minha vida e responder a esse chamado de amor que transforma. É entregar o coração, é entregar os meus caminhos
e confiar nele, que o mais ele vai fazer, como diz lá em Salmos, é entregar os meus sonhos ao Senhor e entender que eu escolho segui-lo, mas tudo é para a glória dele. Eu não vivencio mais nada para mim, mas tudo é para glorificar o nome de Deus. Lucas 14, 27 diz: aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O caminho do banquete, ele passa pela cruz. Como assim, pastora? A cruz é um lugar de sofrimento revelado através da pessoa de Cristo. E quando traz para nós, como discípulos de Cristo, também existe sofrimento. Carregar a sua cruz, viver algumas questões que a vida cristã requer. Mas o chamado de Jesus, ele passa pela cruz não só com esse sofrimento, mas ele também passa pela morte. Jesus, ele morreu na cruz e ele levou consigo todas as nossas dores. Quando nós decidimos seguir a Jesus e ser seu discípulo, nós vencemos alguns sofrimentos na vida cristã, mas também mortes. Morte do nosso ego, morte da nossa vaidade, morte da nossa autossuficiência. Alguns sonhos que é só meu também vão morrer para vivenciarmos outros que é o Senhor que está trazendo para nós. Não que você não vai vivenciar seus sonhos, mas você já colocou nas mãos do Senhor? Você já perguntou se é da vontade dele? E muitas vezes alguns sonhos nossos morrem para vivenciarmos coisas que o Senhor tem para nós, que é melhor, de acordo com a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Então não há ressurreição sem morte. Para eu viver uma ressurreição completa com Cristo, coisas precisarão morrer em minha vida. Não há ceia com o Cordeiro sem o abandono da velha natureza. E o discipulado, ele é custoso, mas o seu fim é glorioso. Billy Graham já dizia que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. No discipulado é onde nós somos transformados. O nosso mestre é Jesus, nós somos seus discípulos. Aqui na nossa casa nós também falamos muito discipulado, nós acompanhamos, nós cuidamos, nós vivenciamos transformações de forma humana dentro desse discipulado. Mas quando nós somos discípulos de Cristo, e nós declaramos isso, nós estamos vivenciando transformações. Nós estamos sendo moldados pelo nosso mestre. Você tem vivido uma vida de fé, de conveniência, ou realmente uma vida de consagração ao Senhor? Entregando tudo a Ele, dependendo dEle. Pense nisso. Em terceiro lugar, prepare-se para ter um encontro com Deus. Quando nós nos preparamos para esse encontro, nós aquietamos o nosso coração e abrimos espaço para a presença do Senhor. Quando nós entendemos que vamos vivenciar esse encontro, porque eu aquieto meu coração e deixo meu coração ser inundado pela presença de Deus, porque não são mais as coisas terrenas que ocupam o meu coração, e por isso que eu posso me aquietar. Eu não sei se você concorda comigo, mas quanto mais nós buscamos as coisas dessa terra, e quanto mais nós desejamos, o nosso coração ele fica inquieto. Ele fica ansioso, ele fica insatisfeito. Não estou dizendo que você não pode buscar, você não pode ter, você não pode vivenciar grandes coisas nessa terra. Eu oro para que você viva e desfrute do melhor de Deus nessa terra. Mas se o seu coração estiver focado só nas coisas dessa terra, infelizmente você não vai vivenciar essa totalidade de satisfação. Porque nós vivenciamos as coisas dessa terra, mas o nosso coração deve estar firmado no que o Senhor tem para nós. Quando eu deixo que essa presença invada o meu coração, eu sou uma pessoa plena, eu sou uma pessoa satisfeita, eu sou uma pessoa que desfruta da presença real de Jesus com a plena satisfação que Ele tem para mim. Eu busco com reverência, fé, expectativa sincera. E quando nós nos disponibilizamos a encontrá-lo, Deus ele se revela de uma forma que transforma profundamente a nossa vida, a nossa fé, o nosso olhar. E isso toma o nosso coração. Lucas 18, 28 diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Nós precisamos entender, queridos, que a vida cristã não é uma vida de improviso. Eu faço quando eu quero, eu faço quando me convém, eu faço quando está bom para mim. Não. A vida cristã é uma vida de entrega.
é uma vida de consagração, é uma vida de separação. E é preciso planejamento, é preciso consciência, é preciso reflexão. E esse convite de Deus exige preparo. Não vivemos apenas nessa terra, nós somos eternos. Eu não sou um ser, nem você é um ter terreno, vivendo uma experiência espiritual. Não, nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência nessa terra. Eu nem sou daqui, nem vim para ficar, amém? Essa é a nossa certeza. Você não está aqui para viver eternamente nessa terra. Você tem um tempo determinado. A certeza que nós temos é a eternidade que Cristo já preparou para nós. E nós vamos vivenciar. A eternidade é real. E quando ela é negligenciada, isso é a maior loucura que um cristão ele pode declarar com os seus atos e as suas ações. Hoje é dia de você vivenciar esse convite e dizer, Senhor, eu aceito esse convite. Quem entende o valor desse convite, ele reorganiza a sua vida para aceitá-lo. Ele reorganiza, ele coloca as suas prioridades e aceita esse convite e passa a vivenciar de forma intensa. De forma quando você se doa ao Senhor e a prioridade é agradar o coração de Deus. Em quarto lugar, cumpra o seu propósito nessa terra. Quando você aceita esse convite, você cumpre o seu propósito nessa terra. Você crê que você tem um propósito nessa terra? Você não está andando assim, como é que minha mãe dizia? A ver navios. Minha mãe dizia assim, né? A ver navios, quando a gente não quer nada com a vida. Não, você tem um propósito. O Senhor criou você com um propósito. E cumprir o propósito nessa terra é viver alinhado com o chamado de Deus. Talvez você diga assim, pastor, eu ainda não entendi o meu chamado. Eu não sei o que Deus quer comigo. Ele quer. Uma coisa eu posso te dizer, se você ainda não descobriu o que você vai dedicar a Ele, seus dons, seus talentos, em que área você vai servir ao Senhor, eu creio que você tem uma história. Você tem uma história de vida? Como é seu nome? Diga aí, cada um pode dizer o nome, que eu tenho essa experiência assim de entender tudo de uma vez. Qual é o seu nome? Cleinha. Eu tenho uma história. Na verdade, meu nome é Rosicléia, mas todo mundo me chama de Cleinha, né? E eu tenho uma história. Você tem uma história. E mediante a sua história, Deus quer usar você para uma missão. Como é que Deus ele vai se revelar ao mundo? Você já pensou nisso? Em outro momento eu já ensinei isso aqui na celebração. E tem até um texto bíblico que fala sobre isso. Deus ele se revela ao mundo com o seu amor. Se revela ao mundo que ele é um bom pai, que ele transforma, que ele cura, que ele liberta. Sabe como? Através de você. Através de Cleinha, através da pastora Emília, através do seminário de Gabriel, pastor Nick, Lane, Alberto, Victória e assim sucessivamente. O Senhor se revela ao mundo através de você. Você tem uma história. Essa história, alguns têm mais transformação, né? E outros menos. Mas isso não diz que você não vai ser usado por Deus. Cada um tem sua individualidade. Mais transformado ou menos transformado, porque temos que ter um testemunho, né? Que você pode dizer assim, só Jesus nessa causa mesmo. E foi Jesus que agiu. Mas todos nós temos uma história. E Deus vai usar a sua história para se revelar ao mundo. Então, cada um de nós temos uma missão. E quando caminhamos segundo a vontade de Deus, nossa vida, ela tem um significado. Refletir a bondade, a graça e a glória de Jesus Cristo nessa terra. Lucas 14:34 diz assim, o sal é bom, mas se perder o sabor, é jogado fora. O sal ele só tem sentido em cumprir a sua função. Eu sou acostumada a comer comida com pouco sal. Mas você já comeu uma comida assim totalmente insossa, sem tempero, sem gosto nenhum? É boa? Eu acho que vocês estão dormindo hoje. É boa? Ninguém gosta de comer comida sem sal, que não está temperada. Agora pense você é uma comida. Você está bem temperada para salgar esse mundo? Para dar sabor a esse mundo? Sei que não é assim um bom exemplo, mas para fazer você entender.
Quando você sai para sua casa, para sua família, na roda dos seus familiares, no seu trabalho, onde você está inserido, você está trazendo sabor a esse lugar? Não tem nada pior do que cristão sem sabor. É como pegar 1 quilo de sal e colocar em 1 colher de arroz. Vai ser insuportável. Talvez você esteja indo para esse mundo e não sendo o suporte desse mundo, sendo insuportável. Porque você não está cumprindo a sua missão. Quando nós aceitamos esse convite, nós damos uma resposta proativa a esse convite, o Senhor vai usar os meus dons, a minha história, para salgar esse mundo, para trazer sabor do reino onde eu estou inserido. Cristão com propósito é isso, declarar ao mundo quem Jesus é. Se Jesus te libertou, te transformou, te curou, mudou a tua vida de rumo, você está apto a sair por aquela porta e declarar quem Jesus é. Nós cantamos aqui, declare pelas ruas o amor de Jesus. Onde Jesus chega, a escuridão foge. O nome de Jesus é poderoso. Então, onde eu chego e o que eu carrego, onde eu levo nessa terra, precisa mudar o ambiente. Agora, como eu estou zelando e cumprindo a minha missão? Enquanto nós esperamos o noivo, nós trabalhamos para que mais pessoas se sentem a essa mesa. Nós dizemos sempre aqui uma frase que é do pastor Carlito Paz. Ele diz, enquanto ele não vem, nós vamos. Enquanto a igreja, ela clama Maranata, ora vem Senhor Jesus, ela tem uma missão, que é sair por essa porta e declarar quem Jesus é. Anunciar quem Jesus é. E o que ele ainda faz, e o que ele pode fazer. Enquanto nós esperamos o nosso noivo, nós trabalhamos para que mais pessoas, elas possam receber esse convite. Elas possam desfrutar dessa mesa. Nós somos mensageiros. Nós estamos com esse convite na mão, preparado pelo próprio Espírito Santo de Deus, preparado pelo Pai para entregar. Mas será que a gente está retendo? Ou será que nós estamos cumprindo a nossa missão? Será que você está carregando apenas uma mala cheia de esperança? E declara, não, eu tenho esperança que Jesus vai voltar, vai buscar a sua noiva, eu vou cantar no céu, eu vou estar lá. Mas você também está com a espada da missão, pronta para guerrear, pronta para declarar sobre a vida dessas pessoas que ainda não conhecem o amor de Jesus, que Ele é um bom Pai. Alguns querem o céu no futuro e não querem Deus agora. Onde você se encaixa? Porque muitas pessoas, eu vou cantar no céu, eu vou subir. Mas e agora? O que é que nós estamos fazendo com a presença do nosso Deus? O que é que nós estamos fazendo com o que Ele deseja derramar sobre a nossa vida? Lucas 14:17 diz assim, na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, tudo está pronto. A mesa está pronta, o banquete foi preparado, está preparado, mas muitos ainda adiam essa decisão. Outros simplesmente recusam, mas há lugar na mesa, há lugar para quem diz sim hoje. Você deve se alegrar, nós devemos se alegrar, porque essa é a hora que o Senhor prepara para nós. Não é uma mesa onde você vai chegar e vão colocar seu nome de última hora. Calma, deixa eu ver se está aqui na relação. Eita, faltou, vou botar uma cadeira a mais na mesa. Se imprensa aí que você vai entrar, vai ter um lugar para você. Não, tem uma mesa preparada com o seu nome. Jesus, Ele morreu na cruz por você. Ele lhe ama, Ele lhe atrai com o seu amor poderoso. Agora, existe uma questão. Como nós temos dado essa resposta a esse convite? Hoje fala de prioridade. Fala de nós respondermos a esse convite. Ele sendo a nossa prioridade. Se você acolhe essa palavra, fique de pé no seu lugar. Eu não sei quais têm sido as suas distrações. Eu não sei se você já declarou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Hoje é o dia, hoje é a hora. Nós temos disponíveis intercessores para orar por você. Se você quiser fazer essa oração, nós podemos te ajudar a fazer essa oração. Aceitando Jesus, declarando Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E hoje eu também quero falar de prioridades. Quais têm sido as suas prioridades? Será que você tem declarado que você vai viver uma eternidade com Cristo, mas não tem buscado a Ele nessa terra? Essa é a mensagem do grande banquete. A mesa já está posta, tudo está preparado e tem um
lugar na mesa com o seu nome. Agora eu preciso ir para sentar. Eu preciso sentar e eu preciso desfrutar de tudo isso. Essa deve ser a minha escolha. Vamos louvar, vamos declarar essa canção. Vamos dizer que nós abrimos mão dos nossos maiores sonhos para viver aquilo que o Senhor tem para nós, para declarar quem Ele é e para viver e para dizer que nós somos a geração que vamos declarar o amor de Jesus a essa terra. Amém? Eu abro mão dos meus maiores sonhos. Vamos declarar. O meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar que o dinheiro não pode comprar. Ruas de ouro por onde eu vou andar, a tua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. Vamos declarar. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. O que está prometido para nós, vamos declarar com confiança no Rei. Vamos declarar que nós vamos desfrutar das suas promessas. Ruas de ouro por onde eu vou andar, a tua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. Abre seus lábios. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. E agora eu quero ouvir a sua resposta a esse convite. Eu quero ouvir se você deseja ser essa geração que vai declarar o amor de Jesus a essa terra. Nós vamos declarar que nós seremos a geração que busca a face do Senhor, mas também declara quem Ele é por onde nós passamos. Vamos declarar. Somos a geração que espera a sua volta, Rei da glória. Somos a geração que busca a sua face e te adora. Somos a geração do arrebatamento, enquanto
juntos. O encontro do nós. Lá em cima, bora. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. Ah, Senhor, nós oramos por cada coração nesse lugar. Envia a tua igreja, Senhor, a cumprir a sua missão. Nós aceitamos esse convite. Nós aceitamos, Senhor, e declaramos que tu és a nossa prioridade, Senhor. Que ao sair por essa porta, onde nós estivermos, queremos ser a tua luz. Queremos, Senhor, dar sabor a esse mundo através da tua presença que carregamos. Esse é o nosso sim, essa é a nossa resposta ao teu convite, Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Aleluia. Você pode erguer suas mãos para receber a bênção do Senhor? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante sobre nós a sua face e nos dê a paz, e que a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre todos nós hoje e para todos sempre. A igreja diz amém. Nós estamos chegando ao final da nossa celebração. Se você deseja ainda receber uma oração específica, se Deus falou de uma forma, particular ao seu coração, nossa equipe de intercessão está aqui disponível para orar pela sua vida. Antes de nós fazermos o nosso comissionamento, queria lembrar que nós temos a nossa sacola profética premiada, né, em prol do nosso equipamento de som. Então, se você não adquiriu ainda, lá no nosso balcão pastoral, você pode adquirir, o valor é R$35. E aqui tem um presente que você não sabe o que é, mas que certamente vai abençoar a sua vida. Então, agora, voltados para a porta, o lugar onde começa a nossa missão. Somos comissionados aí por esse mundo e convidar todos aqueles para o grande banquete de Jesus. Então vamos todos declarar juntos: vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Aleluia! Que o Senhor te abençoe e te dê uma excelente semana.